Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá pessoal! Esta série de vídeos do projeto Música Toca é realizada com recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Sejam bem-vindos à nossa aula de Teoria e Percepção Musical do projeto Música Toca. Hoje, no primeiro vídeo, iremos estudar os seguintes tópicos. O que é música? O que é som? Elementos fundamentais da música. Elementos formais da música. Contraponto e composição. Há muitas definições para o que é música. Música, essencialmente, é uma arte. É a arte de combinar os sons de modo que fiquem agradáveis ao ouvido. A matéria-prima para fazer música é o som. Mas afinal, o que é som? O som é um fenômeno acústico. Sons são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer, transmitida por um meio, gasoso, sólido ou líquido, por meio de propagação de frequências regulares ou não, que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelo nosso cérebro. Como os sons são produzidos? Todos os sons conhecidos são produzidos por vibrações. Quando agitamos ou tocamos algum instrumento, uma parte dele vibra. As vibrações produzidas se deslocam formando ondas sonoras que são captadas por nossos ouvidos. Essa propagação é semelhante às ondulações que se formam na água de um lago quando jogamos uma pequena pedra. Cada instrumento possui uma característica diferente, por isso são tocados de formas diferentes. Os instrumentos podem ser dedilhados, percutidos, sacudidos, soprados ou produzidos por interferência eletrônica. A matéria-prima para a música é o som. Podemos classificar os sons em vários tipos. Um deles, por exemplo, é o som do nosso corpo, o som humano. Vários sons que são produzidos pelo nosso corpo, como percussão corporal, como a nossa voz, um grito. Esses são os sons do corpo humano. Tem também os sons naturais, que são os sons que vêm da natureza, como o vento, como um trovão. E tem os sons artificiais, que são produzidos aí através de instrumentos eletrônicos ou esses sons mecânicos que nós ouvimos no dia a dia, motores, buzinas e outros tantos que fazem essa poluição sonora que nós temos principalmente nas grandes cidades. Agora veremos exemplos desses tipos de sons que eu citei. Muitos alunos me perguntam, quando eu falo em sons musicais e ruídos, qual som nós usamos para fazer música? Aí eu sempre digo, sons musicais e ruídos.
Os ruídos são barulhos, né, que a gente não tem como definir uma nota musical, muitas vezes, nesse ruído ou nesse barulho. Mas nós temos exemplos de instrumentos de percussão que não necessariamente tem uma nota musical ligada a ele. Uma própria bateria, ela tem vários timbres diferentes de vários instrumentos que compõem a bateria e o ritmo que ela impõe na música é música. Então, ruído também pode ser música. Existem vários tipos de músicas onde todos os tipos de sons são usados. Nós vemos isso atualmente principalmente nas trilhas sonoras de cinema, onde se usa orquestra, onde se usa coro, onde se usam sons da natureza e também muitos efeitos especiais sonoros. Eu penso que talvez a maior riqueza da música hoje, da produção musical, esteja nas trilhas sonoras dos filmes. Bom, agora vamos estudar então os elementos fundamentais da música. São 3: melodia, ritmo e harmonia. Vamos entender cada um deles então? Vamos lá. Melodia é uma sequência de sons em intervalos irregulares, formando um sentido musical. A melodia é a parte mais destacada da música, porque ela é a identidade da música. A gente ouve e logo o ouvido identifica. Por exemplo, eu vou tocar essa melodia aqui, provavelmente você conheça. É o Ode à Alegria de Beethoven, da Nona Sinfonia. Essa melodia, ela é mundialmente conhecida. Logo que ouvimos, já identificamos a música. Um exemplo simples de melodia é numa banda de rock, o cantor cantando a canção. A parte do cantor é a melodia da música. E guitarra, contrabaixo e bateria fazem o acompanhamento, ou seja, os outros 2 elementos que nós vamos estudar, harmonia e ritmo. Mas muitas vezes a melodia sai da voz do cantor e vai para um instrumento solo, normalmente uma guitarra ou um teclado. E em alguns casos até o próprio contrabaixo faz uma linha melódica muito bonita também. Outro exemplo bem simples, a gente vê nos músicos de rua, tocando às vezes um saxofone, um violino, né? Muitas vezes tem um instrumento sozinho, tocando sem acompanhamento, com certeza ele está tocando a melodia. A harmonia completa a melodia, fazendo aquilo que normalmente se chama de acompanhamento. A harmonia é a junção das notas. A melodia é uma sequência de notas e a harmonia é a junção das notas sendo tocadas ao mesmo tempo, como eu expliquei. Então, a harmonia tem a função de enriquecer a melodia. Ela é comumente chamada de acompanhamento. Eu vou executar aqui uma harmonia que serviria para a música Ode à Alegria. Eu vou fazer acordes bem simples para ver se você consegue identificar. Vamos juntar agora a melodia e a harmonia? Deu para perceber? Num conjunto musical ou numa banda de rock, os instrumentos que fazem a harmonia normalmente são o contrabaixo, a guitarra, o violão e o teclado ou o piano. Ritmo. Ritmo é o movimento dos sons. Essa é a definição que eu mais gosto, porque quando falamos de melodia, que é uma sequência de sons, falamos de harmonia, que é a junção dos sons, fica fácil de entender que ritmo é o movimento dos sons. Ou seja, conforme a execução da melodia, a duração das notas vai impondo um ritmo à música. Então podemos dizer que na melodia já está o ritmo. O ritmo normalmente é caracterizado por alguns instrumentos em especial. É claro que quando falamos em ritmo, logo lembramos da bateria e dos instrumentos de percussão. Mas o próprio piano, o contrabaixo e a guitarra impõem também um ritmo à música e ajudam, inclusive, a destacar o ritmo que a melodia pede. Então, o acompanhamento rítmico faz toda a diferença. Eu vou fazer uma brincadeira aqui no piano tocando a melodia Asa Branca.
A melodia é a mesma, o que vai mudar é o acompanhamento rítmico. Observe. Agora, como se fosse um forró ou um baião. Perceberam a diferença? A melodia continua a mesma, mas o acompanhamento rítmico deu outra cara à música. Além desses três elementos fundamentais, melodia, harmonia e ritmo, a música é composta de diversos outros elementos que são elementos formais. Então nós vamos agora dar uma olhadinha em cada um deles. Timbre. Timbre é a cor do som, aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete ou o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre de voz próprio, tão individual quanto as suas impressões digitais. Um bom exemplo que podemos citar aqui é quando reconhecemos a voz da mãe, do pai, da namorada, do namorado ao telefone. Intensidade. A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, de baixa intensidade, ou se o som é forte, de alta intensidade. E ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Ao se propagar, as ondas sonoras transmitem energias que se espalham em todas as regiões. Quanto maior é a energia que a onda transporta, maior é a intensidade do som que o nosso ouvido percebe. É semelhante ao que habitualmente chamamos de volume. Um bom exemplo e simples de entender é quando você ouve uma orquestra tocando, quando estão tocando todos os instrumentos ao mesmo tempo e de repente a música reduz a intensidade para um solo de flauta apenas acompanhada pelas cordas, por exemplo. Altura. É por meio da altura que podemos distinguir um som agudo de um som grave. A altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons agudos e as vibrações lentas produzem sons graves. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Assim, a velocidade da onda sonora determina a altura do som. Por isso, cada nota tem a sua própria frequência. Uma maneira simples de se definir o que é agudo é quando nós falamos que o som é fininho ou ele é alto. Ou seja, o som de uma flauta, por exemplo, é um som agudo. E o som grave nós chamamos de grosso ou de um som baixo. Podemos identificar isso no contrabaixo, por exemplo, ou num fagote. Densidade. A densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres simultaneamente, dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora. Como exemplo de densidade, eu posso novamente citar a orquestra. Quando ouvimos, por exemplo, todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo, cordas, sopros, percussão, nós podemos dizer que temos uma grande densidade sonora. Mas muitas vezes na música reduz, por exemplo, apenas para os instrumentos de sopro, de madeira, por exemplo, flautas, clarinetes, fagote, oboé. Então, nesse caso, podemos dizer que a densidade ficou menor. Ou seja, quanto mais instrumentos ouvimos ao mesmo tempo, maior a densidade. E quanto menos instrumentos juntos, menor a densidade. Duração. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isso é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som.
depende do tempo que duram as vibrações do objeto que o produz. As diversas durações são utilizadas em combinação com uma regularidade básica chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de ritmo. Podemos citar o exemplo de tambores, que têm a ressonância curta, e os sinos, que têm a ressonância longa. Isso porque o som dura mais ou menos. Quando eu falo de timbre, normalmente eu uso o teclado para fazer uma brincadeira com meus alunos, para que eles reconheçam os instrumentos através do timbre que eles vão ouvir. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um som de órgão. Essa música é a Marcha Nupcial. Ela é muito reconhecida por ser som de igreja. Então, quando o aluno ouve som de órgão, logo remete à igreja, a casamento, a missa, a culto. É uma relação bem comum. Outro timbre que é bastante conhecido e que tem em todos os teclados é o timbre de piano. Vamos poder fazer melhor isso aqui, né? Antes eu fiz tão bem, estava tão bom. Vamos de novo. Um timbre bastante conhecido em todos os teclados é o timbre de piano. Bom, o piano, por ser um instrumento de tecla, né, logo é identificado. As crianças, inclusive, confundem teclado com piano. Outro timbre que é muito conhecido também nos teclados, e é muito usado, inclusive em conjuntos, é o timbre que imita o acordeon. Bom, essa brincadeira de tocar vários timbres no teclado é bacana para desenvolver no aluno a percepção da diferença de um som para o outro. Um exemplo legal de intensidade é o som do piano. O piano nos teclados ele tem uma sensibilidade que se assemelha ao que é um piano de verdade. Quando você bate na tecla do piano, né, ele responde conforme a força que você bate. Então os teclados eles simulam essa intensidade. No caso eu vou bater forte aqui uma nota dó. E agora a mesma nota suave. Agora um acorde forte. O mesmo acorde suave. Com a sensibilidade das teclas. Um exemplo de altura é quando a gente toca no teclado, por exemplo, as notas agudas e as notas graves, para que o aluno identifique. Então, nesse caso, eu vou tocar aqui um dó agudo. E agora eu vou tocar um dó grave. Fica fácil de identificar, não é verdade? Um exemplo bom de densidade é quando nós ouvimos um instrumento solo e na sequência ouvimos o mesmo som acompanhado de toda a orquestra. Eu vou fazer aqui um exemplo da música de Andrea Bocelli, Con te partirò. E agora, com toda a orquestra. Um exemplo legal de duração é nas orquestras de cordas, as orquestras de câmara, que muitas vezes tocam em pizzicato, então fazem as notas curtas, como assim, ó. E muitas vezes o acompanhamento são com notas longas, com toda a orquestra. Nesse caso, vou imitar aqui, ó. Conseguiu perceber a diferença? Bom, pessoal, todos os elementos que nós estudamos hoje, eles são muito importantes para a compreensão de o que é música. E também são ferramentas que nós vamos utilizar na hora de compor. Composição é uma peça original, é uma obra feita para músicos, sejam eles instrumentistas
ou cantores. Ou pode ser uma peça mista para cantor e instrumentos, ou no caso de uma orquestra, para coral e orquestra, ou solista e orquestra. Ao compor, você vai necessariamente precisar utilizar todos os elementos que nós estudamos hoje. Se você pensa em se aventurar na arte de compor, eu preciso falar para você de um elemento que faltou naqueles elementos fundamentais, porque normalmente nos livros teóricos, esse elemento ele não aparece nos elementos fundamentais da música. Mas no caso de quem quer compor, é muito importante saber que é o contraponto. Afinal, o que é contraponto? O contraponto ele é uma técnica de fazer um arranjo onde você tem a melodia principal e você tem também melodias sobrepostas a essa melodia. Ou seja, é uma técnica de compor ou de arranjar a música, onde você tem a melodia principal e você consegue colocar melodias sobrepostas que se harmonizam, né? E que dão um efeito bacana, como por exemplo, Johann Sebastian Bach fazia isso, ele foi o mestre do contraponto, né? Em suas fugas. Outro exemplo bom para citar aqui, e bastante comum, são as cânones, que normalmente são usadas em músicas folclóricas, onde a melodia principal se repete em momentos diferentes. O contraponto é uma forma de ver a música verticalmente. A melodia inicia com um instrumento, migra para outro instrumento e assim por diante, mudando timbre, intensidade e altura. Bom, gente, para essa primeira aula de teoria e percepção musical, era isso que eu queria trazer para vocês. No próximo vídeo, estudaremos as notas musicais. Vamos entrar no universo das notas, entender da onde veio a escrita musical que nós usamos nos dias de hoje, né? Que muitos se assustam, acham que é mais difícil aprender notas musicais do que estudar mandarim, né? Então, vamos ver que não é tão difícil assim. Vamos entender para aprender a ler partitura. Uma apostila com o resumo de tudo que nós vimos hoje estará na descrição do vídeo, num link que você poderá fazer download. Espero que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Então nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.